Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec, aulas 21. Dando prosseguimento no tema O que é o Espiritismo, o que é o Espiritismo. E, além disso, o subtítulo Comunicações com o Mundo Invisível. O item é o item 43. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos e de caracteres, a intenção dos que desejam sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, da mesma maneira que um sábio não iria a uma assembleia de jovens estouvados. O simples bom senso diz que não pode ser de outra forma. Se comparecerem às vezes, é para dar um conselho salutar, combater os vícios, tentar levá-las para o bom caminho. Se não são ouvidos, retiram-se. Seria ter uma ideia completamente falsa crer que espíritos sérios possam se comprazer em responder a futilidades, a perguntas ociosas, que não provam nem afeição, nem respeito para com eles, nem desejo real de se instruírem, e ainda menos que possam aparecer num espetáculo para divertir curiosos. Não o fariam enquanto vivos e não podem fazê-lo após a morte. A frivolidade das reuniões tem por resultado atrair os espíritos levianos que só procuram as ocasiões de enganar e de mistificar. Pela mesma razão que os homens graves e sérios não vão a assembleias levianas, os espíritos sérios só vão a reuniões sérias, cuja finalidade é a instrução e não a curiosidade. É nas reuniões desse gênero que os espíritos superiores apreciam dar os seus ensinamentos. Item 45. Do que procede, resulta que qualquer reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como primeira condição, ser séria e concentrada, que tudo deve ser feito respeitosamente, religiosamente e com dignidade, se quisermos obter o concurso habitual dos bons espíritos. Não podemos esquecer que, se esses mesmos espíritos se apresentassem nelas enquanto vivos, teríamos para com eles atenções a que tem ainda maior direito sobre a morte, após a morte. Repetindo que não podemos esquecer que se esses mesmos espíritos se apresentassem nelas enquanto vivos, teríamos para com eles atenções a que têm ainda maior direito após a morte. Item 46. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas,
para convencer os incrédulos. É a um resultado totalmente oposto que se chega. O incrédulo, já afeito a troçar das crenças mais sagradas, não pode ver coisa séria no que é motivo de brincadeira. Não pode ser levado a respeitar o que não lhe é apresentado de maneira respeitável. Assim, das reuniões fúteis e inconsequentes, daquelas onde não há nenhuma ordem, nem gravidade, nem recolhimento, ele leva sempre uma impressão má. O que pode, sobretudo, convencê-lo é a presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes que o vemos comover-se e empalidecer. Porém, pelo fato mesmo de ter mais respeito, veneração e apego pela pessoa que se apresenta, fica chocado, escandalizado de vê-la comparecer a uma assembleia irrespeitosa, em meio a mesas que dançam e a pantomimas dos espíritos levianos. Mesmo o incrédulo, sua consciência reprova essa aliança do sério e do frívolo, do religioso e do profano. Eis porque ele taxa tudo isso de charlatanice e sai muitas vezes convencido de que não deveria ter entrado. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, pois afastam da doutrina mais pessoas do que atraem, sem contar que se prestam às críticas dos detratores, que nelas encontram motivos fundados de troça. Número 47. É sem razão que se faz diversão das manifestações físicas, se essas não têm a importância do ensinamento filosófico, têm sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois são o alfabeto da ciência da qual forneceram a chave. Ainda que menos necessárias hoje, contribuem para a convicção de certas pessoas, mas não excluem em absoluto a ordem e o bom comportamento necessários a trabalhos experimentais. Se fossem sempre praticadas de maneira conveniente, convenceriam mais facilmente e produziriam, sob todos os aspectos, bem melhores resultados. Item 48. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas acreditam que elas consistem em fazer os mortos voltarem com lúgubre aparato da tumba. O pouco que dissemos sobre esse assunto deve dissipar esse erro. É somente nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro que se vêem mortos descarnados saírem dos seus sepulcros enrolados em mortalhas e fazendo estalar os ossos. O Espiritismo, que jamais fez milagres, não realizou esse e nunca fez reviver um corpo morto. Quando o corpo está na cova, ali fica definitivamente.
Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, não está lá colocado com seu invólucro grosseiro. Dele se separou no momento da morte. E uma vez efetuada a separação, nada mais tem em comum com ele. Item 49. A crítica malevolente compraz-se em representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e superstições da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem o conhecer tivessem tido o trabalho de estudar o assunto de que desejam tratar, teriam economizado desgastes de imaginação ou alegações que não servem senão para provar a sua ignorância e a sua má vontade. Para esclarecer as pessoas estranhas à ciência, diremos que não existem para a comunicação com os espíritos nem dias, nem horas, nem lugares mais propícios uns dos que outros, que não são precisas para evocá-los, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não há necessidade de nenhuma preparação, nem de nenhuma iniciação, que o emprego de qualquer sinal, objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, é sem efeito, e que basta é o pensamento. Enfim, que os médiuns recebem suas comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem sair do estado normal. Só o charlatanismo poderia afetar maneiras excêntricas e adicionar acessórios ridículos. O apelo aos espíritos se faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa a ser recomendada às pessoas sérias que querem manter relações com espíritos sérios. Vamos passar agora ao item, ainda dentro do que é espiritismo, do subtítulo Finalidade providencial das manifestações espíritas. É o item 50 do que é espiritismo. Ele fala-se que a finalidade providencial das manifestações espíritas é convencer os incrédulos de que nem tudo termina para o homem com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais exatas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir, visando ao nosso aperfeiçoamento e ao nosso progresso, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber, ou que só deveremos aprender com nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, qualquer ignorante poderia fazer-se de sábio à custa deles, e qualquer preguiçoso poderia enriquecer-se sem esforço. É o que Deus não deseja. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o isentam nem do trabalho, nem das pesquisas,
a fim de lhe deixar o mérito. Item 51. Seria ter uma ideia bem falsa dos espíritos, vê-los como os auxiliares dos que leem a sorte. Os espíritos sérios recusam-se a tratar de coisas fúteis, como já dissemos. Os levianos e os trocistas se ocupam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se desejar, sem se inquietarem com a verdade. E têm um maldoso prazer em mistificar as pessoas excessivamente crédulas. Eis porque é essencial estar-se perfeitamente seguro da natureza das perguntas que podem ser dirigidas aos espíritos. É bom ler esse tema no Livro dos Médiuns, a pergunta número 286, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Item 52. Além do que pode auxiliar o progresso moral, só existe incerteza nas revelações que se possam obter dos espíritos. A primeira consequência deplorável para aquele que desvia sua faculdade da finalidade providencial é a de ser mistificado pelos espíritos enganadores que pululam ao redor dos homens. A segunda é a de cair sob o império desses mesmos espíritos que podem, por meio de pérfidos conselhos, levá-lo a infelicidades reais e materiais na terra. E a terceira é a de perder, após a vida terrena, o fruto do conhecimento do Espiritismo. Item 53. As manifestações não são, portanto, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem. Mesmo, porém, que só tivessem por resultado fazermos conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar-nos materialmente a existência da alma e de sua imortalidade. Já seria muito, pois esse seria um novo e largo caminho aberto à filosofia. E dando ainda continuidade ao nosso estudo do Iniciação Espírita, dentro do que é Espiritismo, nós vamos agora ao subtítulo dos médiuns. É o item 54. Os médiuns apresentam numerosas Os médiuns apresentam numerosas variedades em suas aptidões, o que os torna mais ou menos apropriados à obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo suas aptidões, dividem-se em médios de efeitos físicos, médios de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Não se pode esperar de um médium o que não se refere à sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões medianímicas, o observador não pode perceber certas dificuldades
ou certas impossibilidades que se encontram na prática. Isso você poderá ver ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, o item 185. Dando continuidade ao item 55 do que é o Espiritismo. Os médiuns de efeitos físicos são os mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, tais como os movimentos, as batidas, etc., com auxílio de mesas ou de outros objetos. Quando esses objetos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes que, por isso mesmo, denotam causa inteligente. É para os espíritos uma maneira de se manifestarem. Por meio de um número convencionado de batidas, obtém-se as respostas sim ou não, ou a designação das letras do alfabeto que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas girantes foram o começo da ciência. Hoje que possuímos meios de comunicação tão rápidos e tão completos quanto entre os vivos, não nos servimos mais daqueles, a não ser acidentalmente como experimentação. Item 56, sobre os médiuns. De todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e o que permite maiores explanações. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente nos médiuns. Item 57. Para obter a escrita, empregaram-se a princípio intermediários materiais, como já disse, tais como cesta, pequenas tábuas, etc., munidas de um lápis. Temos essa explicação em O Livro dos Médiuns, no capítulo 13, pergunta 152 e outros. Mais tarde conheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escreverem diretamente com a mão, como em circunstâncias comuns. Item 58, sobre os médiuns. O médium escreve sob a influência dos espíritos que dele se servem como de um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário que na maior parte das vezes ele não pode dominar. Certos médiums não têm consciência alguma do que escrevem. Outros têm uma consciência mais ou menos vaga, ainda que o pensamento lhes seja estranho. É o que distingue se médiuns mecânicos, os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos. Então, a ciência espírita explica o mecanismo da transmissão de pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. Mais uma explicação nós temos no Livro dos Médiuns, no capítulo 15, e pergunta 179. Vamos dar continuidade ao tema médium, o item 59. O médium possui apenas a faculdade de comunicar, mas a efetivação do ato depende da vontade dos espíritos. Se estes
não desejam manifestar-se, o médium nada obtém. Ele é como um instrumento sem o músico. Os espíritos só se comunicam quando querem e não se submetem aos caprichos de ninguém. Nenhum médium tem o poder de fazê-lo aparecer à vontade e contra seus desejos. Isso explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns e as interrupções que estes sofrem, às vezes, durante vários meses. Seria, portanto, sem razão que se assimilaria a mediunidade a um talento. O talento se adquire pelo trabalho. Aquele que o possui é sempre o seu dono. O médium jamais o é de sua faculdade, pois esta depende de uma vontade estranha. Item 60. Os médios de efeitos físicos que obtêm regularmente e à vontade a produção de certos fenômenos, admitindo-se que não sejam feito o efeito de charlatanismo. Tem ligação com espíritos de baixo grau, que se comprazem com essa espécie de exibição, que talvez tiveram essa profissão enquanto vivos. Mas seria absurdo pensar que espíritos mais ou menos adiantados, por pouco que o sejam, se divirtam com exibições. Item 61. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta, sem dúvida, a suspeita, mas nada prova contra a sua realidade. Sabe-se que, em química, há combinações que não se pode operar com a luz, que certas composições e decomposições têm lugar sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultados da combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium, sendo esses fluidos materiais. Nada existe de espantoso no fato de, em certos casos, o fluido luminoso ser prejudicial a essa combinação. Item 62. As combinações inteligentes também se realizam pela ação fluídica do espírito sobre o médium. É preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Cada médium está, assim, mais ou menos apto a receber a impressão ou a impulsão do pensamento de tal ou tal espírito. Ele pode ser um bom instrumento para um e um mau instrumento para outro. Resulta daí, estando dois médios igualmente bem dotados, um ao lado do outro, um espírito poderá manifestar-se por meio de um e não do outro. É, portanto, esse agora é o item 63. É, portanto, um erro crer que basta ser médium para receber com igual facilidade comunicações de qualquer espírito. Não existem médiuns universais para as evocações, como não os existem para a aptidão de produzirem todos os fenômenos. Os espíritos procuram de preferência os instrumentos que vibram em sincronismo com eles.
Impor-lhes qualquer um seria como se impuséssemos a um pianista a obrigação de tocar um violino, pela razão de que, sabendo música, ele pudesse tocar todos os instrumentos. Item 64. Sem a harmonia, que é a única que pode trazer a assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Podem ser falsas porque, na falta do espírito desejado, não faltam outros prontos a aproveitar a ocasião de se manifestarem e que poucos se preocupam em dizer a verdade. Item 65. A assimilação fluídica é, algumas vezes, completamente impossível entre certos espíritos e certos médiums. Outras vezes, e é este o caso mais comum, ela se estabelece gradualmente e a longo prazo. É o que explica por que os espíritos que têm o hábito de se manifestar por determinado médium o fazem por ele com mais facilidade. E porque as primeiras comunicações são quase sempre um tanto difíceis e menos explícitas. Item 66. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tipologia como pela escrita, visto que em outro caso, trata-se da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material empregado. 67. Como não se pode impor um médium ao espírito que se quer evocar, convém deixar-lhe a escolha do seu instrumento. Em todos os casos, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito, pelo recolhimento e pela prece, ao menos durante alguns minutos e mesmo alguns dias antes, se for possível, de maneira a provocar e ativar a assimilação fluídica. É um meio de se atenuar a dificuldade. 68. Item. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito com o médium, ela pode fazer-se por intermédio do seu guia espiritual. Neste caso, o pensamento só nos chegará em segunda mão, ou seja, depois de atravessar dois intermediários. Compreende-se, então, quanto importa que o médium seja bem assistido, pois se o for por um espírito obsessor, ignorante, orgulhoso, a comunicação será necessariamente alterada. Neste ponto, as qualidades pessoais do médium representam forçosamente um papel importante pela natureza dos espíritos que ele atrai. Os médiuns mais indignos podem ser potentes faculdades, porém os mais seguros são aqueles que a força junto às melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não são em absoluto garantidas pelos nomes mais ou menos imponentes dos espíritos, o que estes tomam ao assinarem as comunicações, mas pela natureza constantemente boa das comunicações recebidas. E 69 é o último item sobre os médiuns. Qualquer que seja a forma de comunicação,
a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não está isenta de inconvenientes para quem não possua a necessária experiência. Quer experimentemos nós mesmos ou sejamos simples observadores, é essencial sabermos distinguir as diferentes espécies de espíritos que podem manifestar-se. Conhecemos a causa de todos os fenômenos, as condições nas quais eles podem se produzir, os obstáculos que podem surgir a fim de não pedirmos o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e todas as dificuldades da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais, etc. Essa explicação está na segunda parte de O Livro dos Médiuns. E até a próxima reunião, a próxima aula. Muita paz.